Debaixo da sombra de um velho prédio, uma menina segurava seus desenhos como quem segura o próprio futuro. Mas um milionário, sem saber por quê, abaixa-se e pega um daqueles papéis manchados de tinta e esperança. A simplicidade daquele desenho despertou nele uma dor adormecida, e junto dela, uma possibilidade que ele jamais cogitou: recomeçar. Se você ama boas histórias, por favor, se inscreva no nosso canal e comente de onde você é. Continuamos. Capítulo 1. O desenho na calçada. O centro de São Paulo vivia seu habitual caos de fim de tarde. Na Avenida Paulista, entre arranha-céus, imponentes e a correria dos executivos apressados, uma pequena figura passava praticamente invisível aos olhos da multidão. Sentada na calçada em frente a um antigo edifício de tijolos aparentes, Juliana, uma menina de 9 anos, segurava em suas mãos pequenas e trêmulas alguns pedaços de papel coloridos com desenhos feitos a lápis de cor. Seus cabelos cacheados e escuros caíam sobre o rosto magro, formando uma cortina que parcialmente escondia seus olhos castanhos, grandes e expressivos. Vestida com roupas simples, uma camiseta desbotada que um dia fora azul e uma calça jeans que já não servia mais direito, ela estendia timidamente seus desenhos para as pessoas que passavam, murmurando com voz quase inaudível: "Moço, quer comprar um desenho? É só R$5." Mas suas palavras eram engolidas pelo barulho dos carros, pelo burburinho das conversas alheias, pelo som constante de uma cidade que não para. As pessoas desviavam, algumas olhavam de relance, outras fingiam não ver. Poucas eram as que diminuíam o passo, e menos ainda as que efetivamente paravam. Juliana já estava acostumada. Aquela era sua rotina há meses. A tarde avançava e o céu começava a escurecer. O outono paulistano trazia aquele friozinho característico do final do dia, e a menina esfregava as mãos uma na outra, tentando gerar algum calor. Os desenhos, agora um pouco amassados de tanto serem manuseados, mostravam figuras simples: casas coloridas, árvores, flores e, em quase todos, uma família de 3 pessoas de mãos dadas, sob um grande sol amarelo. No bolso do jeans, ela guardava apenas R$7, o suficiente para comprar um pão na padaria da esquina antes de voltar para o abrigo onde estava temporariamente. Juliana odiava aquele lugar. As crianças maiores a provocavam. As cuidadoras estavam sempre ocupadas demais, e à noite, quando as luzes se apagavam, ela tinha pesadelos recorrentes sobre o dia em que tudo mudou em sua vida. Por isso, ela fugia, com frequência. Preferia as ruas, onde pelo menos podia desenhar e sentir-se livre, mesmo que isso significasse passar frio e, às vezes, fome. Nos desenhos, ela encontrava um refúgio, uma maneira de manter vivas as memórias de um tempo feliz que parecia cada vez mais distante e nebuloso em sua mente infantil. Enquanto guardava alguns dos desenhos não vendidos na pequena mochila surrada, Juliana sentiu uma presença próxima. Ergueu os olhos encontrando a figura de um homem alto, de terno bem cortado e sapatos impecavelmente engraxados. Parecia ter cerca de 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e uma expressão séria, quase severa nos olhos. Instintivamente ela se encolheu um pouco. "São seus desenhos?" perguntou o homem com uma voz grave, porém gentil. Juliana apenas assentiu, estendendo timidamente um dos papéis em sua direção. O homem o pegou com cuidado, como se segurasse algo valioso. Era um desenho simples, uma menina entre 2 adultos, todos de mãos dadas, com um sol sorridente no canto da página e flores coloridas ao redor. Algo naquele desenho pareceu atingir profundamente o homem. Sua expressão endurecida suavizou-se, e por um momento, Juliana pensou ter visto seus olhos brilharem de uma maneira estranha, como se contivessem lágrimas. "Você tem talento", ele disse, após um longo silêncio. "Quanto custa?" R$5, respondeu Juliana, sua voz um pouco mais firme agora. O homem tirou a carteira do bolso interno do paletó e retirou uma nota de R$50, estendendo-a para a menina. Os olhos dela se arregalaram. "Mas, moço, é muito dinheiro. Eu não tenho troco." "Não precisa de troco", ele respondeu,
dobrando cuidadosamente o desenho e guardando-o no bolso. Na verdade, gostaria de comprar mais um. Pode escolher o seu favorito para mim? Juliana hesitou, depois procurou em sua mochila, tirando um desenho especial que normalmente não mostrava para ninguém. Era mais elaborado que os outros, feito com mais cuidado e carinho. Mostrava a mesma família, mas dessa vez em frente a uma casa amarela, com um grande quintal cheio de árvores e um cachorro marrom. Esse é o meu preferido, ela disse, entregando o papel a ele. É a casa onde eu morava, antes. O homem segurou o desenho com ainda mais cuidado que o anterior, observando cada detalhe. Depois de um longo momento, ele perguntou: "Qual é o seu nome?" "Juliana", ela respondeu, esfregando as mãos frias. "Mas todo mundo me chama de Ju." "Eu sou o Rodrigo." Ele se apresentou, estendendo a mão formalmente como quem cumprimenta. Um adulto em uma reunião de negócios. Juliana apertou-a timidamente. "Você vem aqui todos os dias, Juliana." Ela assentiu. "Quase todos. Menos quando chove muito ou quando a dona Marlene não..." "Deixa eu sair." "Dona Marlene, do abrigo", explicou Juliana, seu olhar baixando para o chão. "Onde eu moro agora." Rodrigo assentiu, compreendendo. Uma breve sombra de tristeza passou por seu rosto, rapidamente substituída por uma expressão pensativa. "Está ficando tarde", ele comentou, olhando para o céu que escurecia. "Você não deveria estar voltando?" A menina deu de ombros, mas começou a recolher seus materiais. Rodrigo observou enquanto ela guardava cuidadosamente os lápis, de cor gastos em um estojo surrado, e empilhava os papéis restantes. "Posso te fazer uma pergunta, Juliana?" ele disse quando ela já estava pronta para partir. A menina assentiu, olhando-o com curiosidade. "Por que você desenha sempre essa família?" Juliana ficou em silêncio por um momento, segurando a alça da mochila com força. "Porque assim, eu não esqueço como era." Ela finalmente respondeu com uma sabedoria que parecia além de seus 9 anos. "Se eu desenhar todos os dias, eles continuam existindo em algum lugar." As palavras atingiram Rodrigo como um golpe físico. Ele sentiu algo dentro do peito apertar, uma sensação que não experimentava há muito tempo e que havia lutado arduamente para enterrar. Por um instante, foi como se o mundo ao redor, os carros, as pessoas apressadas, o barulho da cidade, tudo desaparecesse e só restassem ele e aquela pequena menina na calçada fria. "Entendo", ele conseguiu dizer, sua voz ligeiramente rouca, "mais do que você imagina." Juliana o olhou com intensidade, como se de alguma forma compreendesse que havia tocado em algo profundo dentro daquele estranho bem vestido. "Preciso ir agora", ela disse, ajustando a mochila nas costas. "Obrigada pelos desenhos, moço." "Rodrigo", ele corrigiu gentilmente. "E eu que agradeço. Talvez nos vejamos novamente por aqui." Juliana assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto pela primeira vez. Então, virou-se e começou a caminhar, sua pequena figura logo se misturando à multidão. Rodrigo permaneceu parado, observando-a até que desaparecesse completamente de vista. Somente então, ele percebeu que ainda segurava o segundo desenho na mão e que seus dedos estavam apertando o papel com tanta força que quase o haviam amassado. Relaxou o aperto, alisando cuidadosamente as dobras que havia criado. Olhou novamente para a imagem, a casa amarela, o quintal, o cachorro, a família feliz. Havia algo naquele desenho simples, naquela expressão artística infantil que o transportava para um lugar dentro de si mesmo que ele havia selado hermeticamente anos atrás. Um lugar que jurou nunca mais revisitar. E, no entanto, ali estava ele, sentindo as paredes daquela fortaleza interior começarem a rachar. Com um suspiro profundo, Rodrigo guardou o segundo desenho junto ao primeiro no bolso interno do paletó, bem próximo ao coração. Depois, ajustou a gravata, endireitou a postura e retomou seu caminho em direção ao estacionamento, onde havia deixado seu carro. Mas algo havia mudado. Seus passos, antes automáticos e decididos, agora pareciam mais lentos, mais pesados, como se carregassem o peso daquele encontro inesperado. Capítulo 2. Memórias desenterradas.
O apartamento de cobertura no bairro. Do Morumbi estava silencioso quando Rodrigo entrou. O luxo discreto do ambiente contrastava com a simplicidade dos desenhos que carregava no bolso. Largou a pasta de couro sobre o sofá e caminhou até o bar no canto da sala, servindo-se de uma dose de uísque. Os dedos seguravam o copo com força desnecessária, como se nele pudesse encontrar algum tipo de ancoragem para o turbilhão de pensamentos que o assolava. Bebeu um gole e sentiu o líquido âmbar queimar sua garganta. Afrouxou a gravata e caminhou até a ampla janela que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo. Lá fora, a cidade se transformava em um mar de luzes que cintilavam contra o céu noturno. Rodrigo, porém, não estava realmente vendo aquela paisagem. Seus pensamentos estavam perdidos em outra época, em outro lugar. Foi interrompido pelo som suave de passos se aproximando. Helena, sua esposa, surgiu na porta da sala, vestindo um roupão de seda e com os cabelos castanhos presos em um coque frouxo. Aos 38 anos, ela mantinha a beleza serena que sempre tivera, embora seus olhos carregassem uma melancolia permanente que nem mesmo seu sorriso gentil conseguia disfarçar completamente. Você chegou tarde hoje, ela comentou, aproximando-se e depositando um beijo leve em sua bochecha. Imediatamente notou a tensão nos ombros do marido. Aconteceu alguma coisa no escritório? Rodrigo hesitou. Em 12 anos de casamento, ele e Helena haviam desenvolvido um acordo tácito. Não falavam sobre certas coisas, não tocavam em certas feridas. Era mais fácil assim, menos doloroso. Concentravam-se no presente, no trabalho, nas obrigações sociais. Tudo que pudesse preencher o vazio que ambos carregavam, mas raramente reconheciam. Não foi no escritório. Ele finalmente respondeu, terminando o uísque em um só gole. Foi no caminho para casa. Helena o observou com atenção, percebendo algo diferente em sua expressão. Não era apenas a tensão habitual dos dias difíceis no escritório de advocacia que ele comandava. Era algo mais profundo, mais perturbador. O que houve? Ela perguntou, tomando-lhe gentilmente o copo vazio das mãos. Em vez de responder com palavras, Rodrigo levou a mão ao bolso interno do paletó e retirou os 2 desenhos cuidadosamente dobrados. Estendeu-os a Helena, que os pegou com uma expressão curiosa. Ao observar o primeiro, suas sobrancelhas se ergueram levemente. Ao ver o segundo, porém, sua mão livre subiu instintivamente para cobrir a boca, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas não derramadas. Quem? Ela começou, mas não conseguiu terminar a pergunta. Uma menina, Rodrigo respondeu, afastando-se da janela e sentando-se pesadamente no sofá. Juliana, deve ter uns 9 anos, estava vendendo desenhos na calçada da Paulista. Helena sentou-se, ao lado dele, ainda segurando os desenhos como se fossem objetos preciosos e frágeis. Esses desenhos, ela murmurou, passando delicadamente os dedos sobre os traços infantis. Parecem tanto com... Eu sei, Rodrigo cortou, incapaz de ouvir o nome que ambos evitavam pronunciar há tanto tempo. Foi isso que me fez parar. Eu nunca paro, Helena. Você sabe disso. Passo por aquele mesmo lugar todos os dias. Vejo dezenas de pessoas pedindo dinheiro, vendendo coisas, e nunca olho realmente para elas. Mas hoje... Ele pausou, respirando fundo. Hoje, algo me fez olhar. E quando vi aquele desenho, foi como se algo quebrasse dentro de mim. Helena permaneceu em silêncio, mas sua mão buscou a de Rodrigo, apertando-a com força. Era um gesto raro de intimidade entre eles, que nos últimos anos haviam se tornado mais companheiros de convivência do que verdadeiros parceiros. Ela está em um abrigo, Rodrigo continuou, sua voz baixa e tensa. Disse que foge de lá para vender os desenhos. E sabe o que ela me disse quando perguntei por que sempre desenhava a mesma família? Disse que era para não esquecer como era, para que eles continuassem existindo em algum lugar. Um soluço escapou dos lábios de Helena, quebrando o controle cuidadoso que ela sempre mantinha sobre suas emoções. Rodrigo sentiu seus próprios olhos arderem, mas engoliu o nó que se formava em sua garganta. Eu não consigo parar de pensar nela, Helena.
Não consigo parar de pensar em como aquelas palavras simples derrubaram um muro que eu construí durante 5 anos. 5 anos. Era exatamente o tempo que havia passado, desde que perdera seu único filho, Mateus, e a vida que haviam planejado juntos. 5 anos desde que o carro em que o menino de 7 anos viajava com a babá fora atingido por um caminhão desgovernado na Marginal Pinheiros. A babá sofrera apenas escoriações leves, mas Mateus não resistira. 5 anos desde que ele e Helena haviam se tornado sombras de si mesmos, unidos apenas pela dor compartilhada, que paradoxalmente os mantinha afastados. Helena levantou-se abruptamente, ainda segurando os desenhos, e caminhou até uma estante no canto da sala. Rodrigo a observou com curiosidade, enquanto ela abria uma gaveta e retirava algo que ele não via há muito tempo. Um álbum de fotografias encadernado em couro marrom com as iniciais MSA, gravadas na capa, Mateus Santos Almeida. Ela retornou ao sofá, sentando-se mais próxima de Rodrigo desta vez. Abriu o álbum com cuidado reverente. Na primeira página, um desenho muito similar aos que agora repousavam sobre a mesa de centro. Uma casa, uma família, um cachorro. Só que este fora feito por outras mãos, outros lápis de cor anos atrás. Você se lembra? Helena perguntou, sua voz embargada. Foi o último desenho que ele fez antes. Rodrigo assentiu, incapaz de falar. Lembrava-se perfeitamente. Mateus havia desenhado aquilo na véspera do acidente. Era a casa que planejavam comprar, afastada da cidade, com um grande quintal onde poderiam ter um cachorro, o sonho do menino. A casa que nunca chegaram a adquirir, porque depois do ocorrido nenhum dos dois suportava a ideia de viver aquele sonho sem Mateus. É como se... Helena hesitou, buscando as palavras. Como se fosse um sinal, Rodrigo, é tão parecido. Rodrigo não respondeu imediatamente. Uma parte dele queria rejeitar a ideia, guardar novamente o álbum, dobrar os desenhos de Juliana e seguir em frente como haviam feito nos últimos anos. Era mais seguro assim, menos doloroso. Mas outra parte, uma que ele julgava adormecida, insistia em manter aqueles sentimentos à tona. O que você está pensando? Helena perguntou, estudando o rosto do marido com intensidade. Estou pensando... Ele começou hesitante. Estou pensando que quero vê-la novamente. Quero saber mais sobre ela, sobre sua história. Helena ficou em silêncio por um longo momento, passando as páginas do álbum, lentamente, vendo o crescimento de Mateus através das fotografias. Finalmente fechou o álbum e olhou diretamente para Rodrigo. Eu quero conhecê-la também, ela disse com uma firmeza que ele não ouvia em sua voz há muito tempo. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eles jantaram juntos à mesa, em vez de em frente à televisão ou em cômodos separados. Conversaram não apenas sobre Juliana, mas também sobre Mateus, sobre memórias que haviam enterrado, não por esquecimento, mas por autopreservação. Falaram sobre a dor, sobre a perda, sobre o vazio que nunca conseguiram preencher. E, de alguma forma, o peso que carregavam pareceu um pouco menos esmagador ao ser compartilhado. Quando finalmente se deitaram, Rodrigo permaneceu acordado, observando o teto do quarto. Ao seu lado, Helena também parecia desperta, sua respiração irregular denunciando pensamentos agitados. No que está pensando? Ele perguntou, virando-se para encará-la na penumbra. Helena demorou um momento para responder. Quando o fez, sua voz soou mais firme do que ele esperava. Estou pensando no vazio deste apartamento, nas risadas que não ouvimos mais, nos planos que deixamos de fazer. Estou pensando que talvez... Ela pausou, respirando fundo. Talvez o encontro com essa menina não tenha sido por acaso. Rodrigo estendeu a mão, encontrando a dela sob os lençóis. Você acha que estamos prontos para isso? Ele perguntou, sua voz revelando insegurança. Não sei se algum dia estaremos prontos, Helena respondeu honestamente. Mas sei que não quero continuar vivendo como temos vivido. Como fantasmas em nossa própria casa, presos a uma dor que não compartilhamos, a memórias que não celebramos. Rodrigo apertou sua mão, sentindo uma conexão que havia estado adormecida por muito tempo. Amanhã, ele disse, amanhã vamos procurá-la. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou sentindo algo que não experimentava há anos,
Expectativa. Não. A ansiedade habitual relacionada a prazos e compromissos profissionais, mas uma genuína sensação de propósito. Helena também parecia diferente ao preparar o café. Havia uma energia nova em seus movimentos, um brilho nos olhos que há muito estava ausente. Após uma breve discussão, decidiram que iriam juntos ao local onde Rodrigo havia encontrado Juliana. Ele reorganizou sua agenda, cancelando reuniões importantes sem o menor remorso, algo impensável até o dia anterior. Helena ligou para o ateliê de restauração de arte que administrava, informando que tiraria o dia de folga. Quando saíram do prédio e entraram no carro, Rodrigo percebeu que Helena trazia consigo uma pequena sacola de papel. Olhou-a interrogativamente. Materiais de desenho. Ela explicou com um sorriso tímido. Lápis de cor profissionais, aquarelas, papéis especiais. Coisas do ateliê que pensei que ela poderia gostar. Rodrigo assentiu, tocado pelo gesto. Era a primeira vez em anos que via Helena se antecipar com entusiasmo a um encontro. Durante o trajeto até a Avenida Paulista, conversaram sobre possibilidades, sobre o que diriam a Juliana, sobre como poderiam ajudá-la. Era como se uma porta, há muito fechada, tivesse sido subitamente escancarada, permitindo a entrada de luz em um ambiente que permanecera na penumbra por demasiado tempo. Capítulo 3. Encontros inesperados. O casal chegou à Avenida Paulista pouco depois das 10 da manhã. O local estava bem diferente da noite anterior. Executivos apressados, turistas fotografando o MASP, vendedores ambulantes oferecendo produtos nos semáforos. Rodrigo estacionou o carro em um edifício comercial onde mantinha uma vaga permanente e juntos ele e Helena caminharam até o ponto exato onde havia encontrado Juliana. A calçada estava vazia. Nenhum sinal da pequena artista com seus desenhos. Ela deve aparecer mais tarde, Rodrigo sugeriu, tentando esconder sua própria decepção. Talvez depois da escola. Helena franziu o senho, pensativa. Você disse que ela estava em um abrigo, não é? Talvez não frequente a escola regularmente. Aquela observação atingiu Rodrigo como um soco no estômago. A realidade da vida de Juliana era muito diferente da que ele e Helena levavam, protegidos por privilégios que tomavam como garantidos. A menina provavelmente não tinha acesso às mesmas oportunidades que Mateus tivera. Escola particular, aulas de inglês, natação, tudo que o dinheiro podia proporcionar. Vamos esperar um pouco, ele decidiu, guiando Helena até uma cafeteria, próxima que oferecia mesas na calçada, de onde poderiam observar o movimento. Sentados ali, com xícaras de café à frente, eles se viram imersos em uma conversa mais profunda do que haviam tido em anos. Falaram sobre Mateus, sobre como ele adorava aquela mesma cafeteria quando vinham passear na Paulista aos domingos, sobre como ele sempre pedia chocolate quente com marshmallows, mesmo nos dias mais quentes de verão. Pequenas memórias que haviam guardado individualmente, mas raramente compartilhavam. Às vezes me pergunto como ele seria agora, Helena comentou, seu olhar perdido na movimentação da avenida. Teria 12 anos, estaria entrando na adolescência. Rodrigo assentiu, permitindo-se imaginar, algo que evitava, a todo custo nos últimos anos. Provavelmente seria um pouco rebelde como eu era nessa idade. Lembra como ele já discutia conosco quando queria alguma coisa? Tinha uma determinação. Igualzinho a você, Helena completou com um sorriso. Triste, teimoso, persistente. A manhã avançou e o sol de outono aqueceu a cidade. Por volta do meio-dia, quando já consideravam mudar de estratégia, Helena apertou subitamente o braço de Rodrigo. Olhe, ela sussurrou, indicando discretamente com a cabeça. Do outro lado da avenida, caminhando devagar e olhando constantemente, ao redor como se procurasse algo, ou alguém, estava Juliana. Carregava a mesma mochila surrada e vestia uma camiseta diferente, mas igualmente desgastada. Seu cabelo estava preso em 2 tranças mal feitas, provavelmente feitas por ela mesma. Sem esperar, Rodrigo deixou algumas notas sobre a mesa e se levantou, segurando a mão de Helena. Juntos, atravessaram a avenida no semáforo mais próximo.
Quando se aproximaram, Juliana ainda não os havia visto, ocupada em encontrar um lugar para se sentar. Juliana? Rodrigo chamou suavemente. A menina virou-se rapidamente sobressaltada. Ao reconhecer Rodrigo, seu rosto relaxou um pouco, mas seus olhos imediatamente se voltaram para Helena, curiosos e ligeiramente desconfiados. "Oi, moço", ela respondeu, segurando a alça da mochila com força. "Veio comprar mais desenhos?" Rodrigo sorriu. "Na verdade, vim te apresentar alguém. Esta é Helena, minha esposa." Helena deu um passo à frente, agachando-se para ficar na altura da menina. "Olá, Juliana. Rodrigo me mostrou seus desenhos ontem. Você tem muito talento." Juliana corou, levemente, mas um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. "Obrigada, dona." "Helena", corrigiu gentilmente. "Pode me chamar de Helena." Um silêncio momentâneo pairou entre eles, até que Rodrigo perguntou: "Você já almoçou, Juliana?" A menina balançou a cabeça negativamente. "Nós também não", Helena interveio. "Gostaríamos muito que você nos acompanhasse. Tem um restaurante aqui perto que serve um macarrão delicioso. O que acha?" Juliana hesitou, olhando de um para o outro com uma mistura de desconfiança e esperança. "Eu preciso vender meus desenhos", ela finalmente disse. "Senão não consigo juntar dinheiro." "E se comprarmos todos os seus desenhos de hoje?" Rodrigo propôs. "Assim você pode almoçar conosco tranquila e depois, se quiser, contamos mais sobre nós. Gostaríamos muito de conhecer você melhor." Os olhos da menina se arregalaram. "Todos? Mas são muitos." "Tudo bem", Helena sorriu. "Como Rodrigo disse, queremos conhecer você melhor. Seus desenhos nos tocaram de uma maneira especial." Após um momento de consideração, Juliana assentiu timidamente. "Tá bom." O restaurante que escolheram não era luxuoso, mas oferecia um ambiente acolhedor e comida caseira. Juliana olhava para tudo com olhos arregalados. Os guardanapos de pano, os talheres brilhantes, o garçom uniformizado. Era evidente que nunca havia estado em um lugar assim. Quando o garçom trouxe os cardápios, ela pareceu confusa, segurando o menu desajeitadamente e franzindo a testa para as palavras impressas. "Posso ajudá-la a escolher?" Helena ofereceu, gentilmente, percebendo a dificuldade. "O macarrão à bolonhesa é muito bom. Ou talvez você prefira algo com frango?" "Frango", Juliana respondeu prontamente. "Eu gosto de frango." Enquanto esperavam a comida, Rodrigo pediu para ver os desenhos. Juliana abriu a mochila e retirou cerca de uma dúzia de folhas, algumas já um pouco amassadas. Diferente dos que havia mostrado no dia anterior, estes eram mais variados. Além das famílias, havia paisagens, animais e até mesmo um retrato, tentativo do que parecia ser a Avenida Paulista. "Você desenha todos os dias?" Helena perguntou, examinando cada um com genuíno interesse. Juliana assentiu. "Sempre que consigo materiais. Às vezes é difícil conseguir papel e lápis no abrigo. Tem muitas crianças lá." "E na escola?" Rodrigo perguntou casualmente. "Você não desenha lá também?" A expressão de Juliana se fechou um pouco. "Eu não estou indo muito na escola agora", ela admitiu, olhando para baixo. "É difícil. As outras crianças, elas me zoam. Por causa das minhas roupas, do meu cabelo, por eu não ter família." Helena e Rodrigo trocaram um olhar significativo. O sofrimento de Juliana era palpável, mesmo em sua explicação simples e direta. "Você sempre esteve no abrigo?" Helena perguntou com delicadeza. Juliana balançou a cabeça. "Não, antes eu morava com meus pais numa casa amarela em Santana. Meu pai trabalhava consertando carros e minha mãe cozinhava para festas. A gente tinha um cachorro chamado Pipoca." Ela sorriu brevemente com a lembrança. "Mas aí teve um acidente, na estrada quando a gente estava voltando de Campinas. Eu machuquei só o braço, mas meus pais..." Ela não completou a frase, mas não era necessário. Helena instintivamente estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a pequena mão de Juliana com a sua. Para sua surpresa, a menina não recuou. "E depois disso você foi para o abrigo?" Rodrigo perguntou suavemente. "Primeiro fiquei com minha avó, mas ela já era bem velhinha e ficou doente. Depois que ela..." Juliana engoliu em seco.
Depois eu fui para o abrigo, faz um ano. A chegada da comida interrompeu momentaneamente a conversa. Os olhos de Juliana brilharam ao ver o prato generoso de macarrão com frango e molho branco. Ela esperou que os adultos começassem a comer antes de pegar seu próprio garfo, demonstrando uma educação que contrastava com sua aparência descuidada. Durante o almoço, a conversa fluiu para tópicos mais leves. Helena perguntou sobre seus desenhos favoritos, sobre as cores que mais gostava de usar. Rodrigo contou algumas histórias engraçadas sobre seu trabalho como advogado, fazendo Juliana rir com imitações de clientes excêntricos. Aos poucos, a tensão inicial foi se dissipando, e a menina começou a se soltar mais, fazendo perguntas, contando pequenas histórias do abrigo e da vida antes dele. Quando chegou à sobremesa, um sundae de chocolate que fez os olhos de Juliana brilharem de excitação. Helena tirou a sacola de papel que havia trazido e a colocou sobre a mesa. "Trouxemos algo para você", ela disse com um sorriso caloroso. "Um presente." Juliana olhou para a sacola com surpresa. "Para mim? Mas por quê?" "Porque gostamos de você e dos seus desenhos", Rodrigo respondeu simplesmente. Com cuidado quase reverente, Juliana abriu a sacola e seus olhos se arregalaram. Dentro havia uma caixa de lápis de cor profissionais com 36 cores, um conjunto de aquarelas, pincéis de diferentes tamanhos e um bloco de papel especial para desenho. "Isso é tudo meu?" ela perguntou, sua voz quase um sussurro. "Tudo seu", Helena confirmou, "para que você possa continuar criando suas histórias através da arte." Juliana passou os dedos sobre as cores, admirando os materiais com reverência. "Nunca tive coisas tão bonitas", ela murmurou. Então, para surpresa do casal, deixou escapar uma lágrima que rapidamente limpou com as costas da mão. "Obrigada, muito obrigada." O momento foi tão genuíno, tão puro, que tanto Helena quanto Rodrigo sentiram seus próprios olhos umedecerem. Havia algo profundamente comovente na gratidão sincera daquela criança por algo que, para eles, era um presente relativamente simples. "Juliana", Rodrigo começou, após trocar um olhar com Helena, "gostaríamos de te perguntar algo. Você disse que não gosta muito do abrigo, que foge de lá às vezes." A menina ficou imediatamente alerta, segurando os novos materiais de arte contra o peito, como se temesse que fossem tirados dela. "Não vamos contar para ninguém", Helena assegurou rapidamente. "Só queremos saber se podemos te visitar lá. Oficialmente, sabe? Conversar com as pessoas responsáveis, conhecer o lugar onde você vive." "Por quê?", Juliana perguntou, desconfiada. Rodrigo respirou fundo. "Porque queremos te ajudar, Juliana. De verdade, talvez possamos fazer mais do que apenas comprar seus desenhos e oferecer um almoço." "Como o quê?", ela perguntou, a desconfiança ainda presente, mas agora misturada com uma centelha de esperança. Helena e Rodrigo trocaram outro olhar significativo. "Ainda não sabemos exatamente", Helena respondeu honestamente. "Talvez possamos encontrar uma maneira de melhorar sua situação no abrigo. Ou talvez..." Ela hesitou, não querendo criar expectativas que não pudessem cumprir. "Talvez possamos pensar em algo mais permanente com o tempo." Juliana ficou em silêncio por um longo momento, estudando os rostos dos dois adultos à sua frente. Havia vivido decepções demais para acreditar facilmente em promessas, mas havia algo na maneira como eles olhavam para ela, não com pena, mas com compreensão e genuíno interesse, que a fazia querer confiar. "O abrigo fica na Rua das Laranjeiras, número 273. Ela finalmente disse. "Vocês podem falar com a dona Marlene. Ela é a diretora." Rodrigo sorriu, sentindo um misto de alívio e determinação. "Obrigado por confiar em nós, Juliana." "Posso fazer um desenho para vocês?", ela perguntou subitamente. "Agora, com meus lápis novos." "Claro que pode", Helena respondeu, emocionada com o pedido. Juliana abriu imediatamente a caixa de lápis, seus olhos brilhando com as possibilidades que as 36 cores diferentes ofereciam. Escolheu cuidadosamente uma folha do bloco novo e começou a desenhar com concentração total, ocasionalmente erguendo os olhos para observar Helena e Rodrigo, como se estudasse seus rostos.
Capítulo 4. Primeiros passos. O abrigo. Nossa Senhora das Graças ficava em uma rua tranquila do Bidziwais, bairro da Liberdade, ocupando um casarão antigo, que apesar da pintura descascada e do jardim mal cuidado, mantinha certa dignidade. 3 dias após o almoço com Juliana, Helena e Rodrigo estacionaram em frente ao portão de ferro enferrujado, ambos nervosos com o que viria a seguir. "Você tem certeza disso?" Helena perguntou, ajustando nervosamente a alça da bolsa enquanto observava o prédio. Rodrigo assentiu, embora também sentisse um nó no estômago. "Temos que começar em algum lugar, não é? Além disso, prometemos a ela." Desde o encontro com Juliana, o casal havia passado horas conversando sobre possibilidades, sobre o que realmente queriam e podiam oferecer à menina. A ideia de adoção surgira quase imediatamente, mas ambos sabiam que era um passo imenso, não apenas pelos desafios burocráticos, mas principalmente pelo que significava emocionalmente. "E se não dermos conta?" Helena havia perguntado na noite anterior, enquanto estavam deitados na cama, insones. "E se não conseguirmos ajudá-la como ela merece?" "E se conseguirmos?" Rodrigo havia respondido. "E se pudermos fazer a diferença na vida dela, como ela já está fazendo na nossa?" Agora, diante do abrigo, essas perguntas ecoavam em suas mentes com ainda mais força. Não tinham respostas definitivas, apenas a certeza de que não podiam simplesmente voltar à vida de antes, fingindo que nunca haviam conhecido Juliana. O interior do abrigo era melhor do que o exterior sugeria. O saguão de entrada, embora modesto, estava limpo e organizado. Cartazes coloridos feitos pelas crianças decoravam as paredes, junto com alguns avisos sobre regras e horários. Uma mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos presos em um coque, severo e óculos de armação grossa, os recebeu com expressão questionadora. "Posso ajudá-los?" perguntou em tom formal. "Boa tarde", Rodrigo respondeu, estendendo a mão. "Sou Rodrigo Almeida e esta é minha esposa, Helena. Gostaríamos de falar com Dona Marlene, se for possível." A mulher ajustou os óculos, estudando-os com mais atenção. "Eu sou Marlene Silva, diretora do abrigo. Do que se trata?" "É sobre Juliana", Helena interveio. "Juliana Ribeiro. Gostaríamos de conversar sobre ela." A expressão de Dona Marlene mudou imediatamente, uma mistura de preocupação e curiosidade, tomando conta de seu rosto. "Vocês são parentes dela?" "Não recebemos visitas para Juliana desde que ela chegou aqui." "Não, não somos parentes", Rodrigo explicou. "Na verdade, a conhecemos recentemente. Ela estava vendendo desenhos na Avenida Paulista." Dona Marlene suspirou pesadamente, indicando algumas cadeiras próximas. "Já imaginava. Por favor, sentem-se. Juliana tem o hábito de fugir do abrigo para vender seus desenhos, apesar de todas as nossas advertências. É uma menina difícil, sabe? Inteligente, talentosa, mas rebelde. Sofreu muito com a perda dos pais e depois da avó." Helena e Rodrigo trocaram um olhar rápido antes de se sentarem. "Ela nos contou um pouco sobre sua história", Helena comentou. "Ficamos muito tocados. Ela tem um talento extraordinário para a arte." "Sim, tem mesmo", Dona Marlene concordou, seu tom suavizando-se. "Mas isso não justifica suas escapadas. Ela perde aulas, coloca-se em risco andando sozinha pela cidade. Já tentei de tudo, conversas, punições, até incentivos como materiais de arte, mas ela continua fugindo." "Sobre isso", Rodrigo começou cautelosamente. "Gostaríamos de saber se seria possível nos autorizar a visitá-la regularmente. Talvez levá-la para passeios, proporcionar algumas experiências diferentes." Dona Marlene franziu o senho, estudando-os, com desconfiança evidente. "Vocês mal conhecem a menina. Por que esse interesse repentino?" Era uma pergunta justa, que merecia uma resposta honesta. Helena respirou fundo antes de falar. "Porque vemos algo especial nela", respondeu com sinceridade. "E por quê?" Ela hesitou, olhando para Rodrigo em busca de apoio. "Porque perdemos nosso filho há 5 anos", Rodrigo completou, sua voz baixa mas firme. "Um acidente de carro. Ele tinha 7 anos, quase a idade de Juliana quando ela perdeu os pais. Já vimos quando falamos com ela?
Não sei explicar exatamente, mas sentimos uma conexão. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas. Dona Marlene os estudava com uma expressão que havia suavizado consideravelmente. Entendo, ela finalmente disse, seu tom muito menos defensivo. Sinto muito pela perda de vocês. Realmente sinto. Mas preciso ser clara. Nossas crianças não são substitutas para filhos perdidos. Elas têm suas próprias histórias, suas próprias necessidades. Se vocês estão procurando algum tipo de conforto emocional, talvez devessem considerar terapia em vez de... Não é isso, Helena interrompeu gentilmente. Sabemos muito. Bem que ninguém pode substituir Mateus. Nem queremos isso. Juliana é Juliana com sua própria personalidade, suas próprias dores e alegrias. Só queremos ajudá-la de verdade. E sim, talvez isso também nos ajude de alguma forma, mas não estamos usando-a como substituta. Prometo. Dona Marlene pareceu considerar suas palavras cuidadosamente antes de responder. Bem, não posso negar que Juliana precisa de atenção especial, de conexões positivas com adultos. Ela é uma das poucas crianças aqui que não recebe visitas de familiares ou padrinhos. Então, podemos visitá-la? Rodrigo perguntou esperançoso. Vamos fazer assim, Dona Marlene propôs após um momento de reflexão. Vou permitir visitas supervisionadas aqui no abrigo para começar. Se tudo correr bem, podemos considerar passeios curtos depois de algumas semanas, mas precisarei de seus documentos, informações de contato e vou querer conversar mais sobre suas intenções a longo prazo. É justo, Rodrigo concordou prontamente. Juliana está aqui agora. Helena perguntou olhando ao redor ansiosamente. Dona Marlene consultou o relógio de parede. Deve estar voltando da escola. Aliás, surpresa das surpresas, ela tem ido todos os dias esta semana, sem faltar uma única vez. Algo incomum para ela. Enquanto conversavam sobre questões práticas e preenchiam um formulário preliminar com seus dados, ouviram o som de vozes infantis se aproximando. Um grupo de crianças entrou no saguão, uniformizadas e carregando mochilas, acompanhadas por uma jovem monitora. Entre elas estava Juliana, que parou abruptamente ao ver Helena e Rodrigo, seus olhos se arregalando em uma mistura de surpresa e alegria contida. Vocês vieram mesmo, ela disse, aproximando-se timidamente. Prometemos, não foi? Helena sorriu, resistindo ao impulso de abraçá-la. E sempre cumprimos nossas promessas. Dona Marlene observou a interação com interesse. A mudança na postura de Juliana era visível. A menina, geralmente retraída e defensiva, parecia florescer na presença do casal. Juliana, por que não leva os visitantes até a sala de atividades? Dona Marlene sugeriu. Podem conversar, lá enquanto a Sandra prepara o lanche da tarde. A menina assentiu entusiasticamente, pegando Helena pela mão sem hesitação, um gesto de confiança que surpreendeu a todos. Venham, quero mostrar os desenhos que fiz com os lápis novos. A sala de atividades era um espaço alegre, com mesas baixas, cadeiras coloridas e prateleiras cheias de jogos e materiais artísticos. Em um varal improvisado próximo à janela, vários desenhos secavam, alguns claramente feitos com os materiais que Helena e Rodrigo haviam dado a Juliana. As cores eram mais vibrantes, os traços mais confiantes. Olha esse, Juliana exclamou, apontando para um em particular. Fiz do parque que tem perto daqui. E esse é o cachorro que às vezes aparece no portão do abrigo. A gente dá comida para ele escondido, porque a Dona Marlene não deixa animais entrarem. Enquanto Juliana mostrava orgulhosamente suas criações, Helena e Rodrigo trocavam olhares significativos. Havia uma vivacidade na menina que não tinham visto nos encontros anteriores, como se a presença deles tivesse despertado algo que permanecia adormecido. Vocês vão voltar outras vezes? Juliana perguntou subitamente, sua voz traindo a insegurança que sentia. Vamos sim, Rodrigo assegurou. Na verdade, conversamos com Dona Marlene e ela permitiu que visitássemos você regularmente. Se você quiser, claro. Eu quero. A resposta veio instantaneamente, acompanhada por um sorriso que iluminou todo o seu rosto.
Vocês podem vir todos os dias? Helena riu. Talvez não todos os dias, mas com certeza várias vezes por semana. E quando tivermos permissão, podemos te levar para passear também. Passear onde? Juliana perguntou, os olhos brilhando de expectativa. Bem, há muitos lugares legais em São Paulo, Rodrigo respondeu, entusiasmado com a animação da menina. Museus, parques, o zoológico. Você já foi ao Parque Ibirapuera? Juliana balançou a cabeça negativamente. Nunca. Fui, mas já vi fotos. Parece bonito. É lindo, Helena confirmou. Tem lagos, jardins, museus. Será nosso primeiro passeio quando tivermos autorização. A conversa fluiu facilmente durante a hora seguinte. Juliana contou sobre a escola, sobre suas aulas favoritas, artes e português, sobre os poucos amigos que tinha no abrigo. Helena falou sobre seu trabalho no ateliê de restauração, prometendo levar Juliana para conhecer um dia. Rodrigo inventou histórias engraçadas sobre seus clientes, fazendo a menina rir com suas imitações exageradas. Quando chegou a hora de se despedirem, uma sombra de tristeza passou pelo rosto de Juliana. Vocês vão mesmo voltar, né? Ela perguntou em voz baixa. Não estão só dizendo isso para me deixar feliz? A pergunta partiu o coração do casal. Era evidente que a menina havia enfrentado muitas decepções, muitas promessas não cumpridas. Rodrigo se agachou para ficar, na altura dela. Juliana, olhe para mim, ele pediu gentilmente. Quando seus olhos se encontraram, continuou. Nós vamos voltar amanhã mesmo, e depois de amanhã, e muitos outros dias. Você acredita em mim? Juliana estudou seu rosto por um momento, como se procurasse sinais de mentira. Finalmente assentiu. Acredito. Ótimo. Helena sorriu, juntando-se a eles. E sabe de uma coisa? Estava pensando se você não gostaria de fazer um desenho especial para nós. Algo que possamos emoldurar e colocar na nossa casa. O que acha? Os olhos de Juliana se iluminaram. Posso fazer? Vocês iam querer mesmo? Claro que sim, Rodrigo confirmou. Seria uma honra ter uma obra da artista Juliana Ribeiro em nossa parede. Quando finalmente se despediram, com a promessa de retornar no dia seguinte, Juliana os abraçou. Primeiro Helena, depois Rodrigo. Foi um gesto espontâneo, breve, mas carregado de significado. Na saída encontraram Dona Marlene, que os observava com expressão pensativa. Ela parece outra criança com vocês, a diretora comentou. Mais leve, mais... criança, simplesmente. Ela é especial, Helena respondeu simplesmente. Sim, é mesmo. Dona Marlene concordou, seu tom mais suave. Olhem, sei que falei sobre visitas supervisionadas por algumas semanas, mas se vocês realmente estiverem interessados em levá-la para um passeio, talvez possamos acelerar um pouco as coisas. Vejo como ela está feliz e isso é algo raro por aqui. Rodrigo e Helena trocaram olhares surpresos, mas gratamente felizes. Isso seria maravilhoso, Rodrigo respondeu. Podemos assinar qualquer documento necessário, fornecer todas as garantias. Vamos ver como correm as próximas visitas, Dona Marlene decidiu. Mas estou inclinada a permitir um passeio já no próximo final de semana, se tudo continuar indo bem. Ao saírem do abrigo e entrarem no carro, o casal permaneceu em silêncio por alguns minutos, processando a intensidade do que haviam vivido. Foi Helena quem finalmente falou. Você sentiu? O quê? Rodrigo perguntou, embora soubesse exatamente ao que ela se referia. Essa sensação de propósito, de estar exatamente onde deveríamos estar, fazendo exatamente o que deveríamos fazer. Rodrigo assentiu, ligando o carro. Senti. É como se tivéssemos acordado de um longo sono. Helena sorriu, uma lágrima silenciosa escorrendo por seu rosto. Precisamos fazer isso acontecer, Rodrigo. Precisamos trazê-la para a nossa vida de forma permanente. Vamos fazer, ele prometeu, apertando a mão dela. Um passo de cada vez. Mas vamos chegar lá. Enquanto dirigiam de volta para casa, ambos sentiam uma certeza crescente de que suas vidas haviam mudado irrevogavelmente nos últimos dias. E pela primeira vez em muitos anos, essa mudança não trazia medo ou ansiedade, apenas uma esperança tranquila e determinada.
Capítulo 5. Esperanças e obstáculos. Nas semanas que se seguiram, uma rotina se estabeleceu. Helena e Rodrigo visitavam Juliana no abrigo quase diariamente. Às vezes iam juntos, outras vezes se revezavam, dependendo de seus compromissos profissionais. Dona Marlene, inicialmente cautelosa, passou a recebê-los com sorrisos cada vez mais calorosos, impressionada com a constância e dedicação do casal. No terceiro final de semana, conforme prometido, receberam autorização para o primeiro passeio. Levaram Juliana ao Parque Ibirapuera em um domingo ensolarado de outono. A alegria da menina era contagiante. Corria de um lado para outro, maravilhada com os lagos, as árvores enormes, os patos que nadavam tranquilamente nas águas. Sentados em um banco, enquanto a observavam alimentar os pássaros com milho comprado de um vendedor ambulante, Helena e Rodrigo sentiram uma felicidade que há muito não experimentavam. "Olha aqueles cisnes, tio Rodrigo!" Juliana gritou, apontando entusiasmada. O termo tio havia surgido naturalmente após a primeira semana, e embora ambos soubessem que aspiravam a títulos mais significativos no futuro, respeitavam o tempo da menina. "São lindos, não são?" Rodrigo respondeu, juntando-se a ela na margem do lago. "Sabia que cisnes escolhem um parceiro para a vida toda? Igual casamento?" Juliana perguntou curiosa. "Algo assim", ele sorriu. "Eles ficam juntos por muitos, muitos anos. Igual você e a tia Helena." A pergunta inocente fez Rodrigo engolir em seco. "Sim, igual eu e a tia Helena." Mais tarde, visitaram o Museu Afro-Brasil, onde Juliana ficou fascinada com as máscaras e esculturas. Helena, com seu conhecimento de arte, explicava pacientemente o significado e a história de cada peça que chamava a atenção da menina. Ao final do dia, exaustos mas felizes, levaram-na de volta ao abrigo, prometendo novos passeios nos finais de semana seguintes. Na quarta semana, após uma reunião com a assistente social do abrigo, Rodrigo e Helena finalmente tomaram a decisão, que no fundo já haviam tomado desde o primeiro dia. Iriam iniciar o processo de adoção de Juliana. "Não será fácil", advertiu Carla, a assistente social, uma mulher competente e pragmática em seus 40 anos. "Vocês precisam entender que há uma série de requisitos, avaliações psicológicas, visitas domiciliares, documentação extensa, e mesmo que tudo corra bem, pode levar meses, até anos em alguns casos." "Estamos cientes", Rodrigo respondeu, segurando a mão de Helena com firmeza. "E preparados para enfrentar o que for necessário. Além disso", Carla continuou ajustando os óculos, "há o fato de que Juliana está sob guarda do Estado. Os pais faleceram, a avó também, e não há outros parentes próximos que tenham manifestado interesse na guarda. Isso, de certa forma, simplifica o processo, mas ainda assim. Faremos o que for preciso", Helena afirmou com determinação. "Juliana merece um lar, uma família, e nós queremos ser essa família." Os primeiros passos do processo foram dados naquela mesma semana. O casal contratou um advogado especializado em direito familiar, preparou a documentação inicial e submeteu-se à primeira bateria de entrevistas e avaliações. Paralelamente, continuavam com as visitas regulares e os passeios de final de semana, construindo uma relação cada vez mais forte com Juliana. A menina, por sua vez, florescia visivelmente. Suas notas na escola melhoravam, as fugas do abrigo cessaram completamente, e seus desenhos, sempre talentosos, ganhavam novas dimensões de expressividade e técnica. Helena, encantada com seu progresso artístico, começou a levar materiais cada vez mais sofisticados. Aquarelas profissionais, pastéis, papéis especiais. "Ela tem um dom genuíno", Helena comentou com Rodrigo, após uma tarde em que Juliana havia produzido um retrato surpreendentemente acurado de Dona Marlene. "Com orientação adequada, pode se tornar uma artista de verdade." "Igual a você." Rodrigo sorriu, abraçando-a pelos ombros. O comentário fez Helena refletir. De fato, ela e Juliana compartilhavam essa paixão pela arte, algo que nunca havia acontecido com Mateus, que era muito mais interessado em esportes e ciências como o pai. Era uma conexão diferente, nova, especial à sua maneira.
Quando completaram 2 meses de convivência, surgiu o primeiro grande obstáculo. Carla, a assistente social, convocou uma reunião urgente com o casal no abrigo. Surgiu uma situação que precisamos discutir, ela explicou, a expressão séria. Uma tia de Juliana, irmã de seu pai, apareceu ontem. Viviane Ribeiro. Ela esteve morando em Portugal nos últimos anos e diz que só agora soube do que aconteceu com o irmão e a cunhada. Está reivindicando a guarda de Juliana. A notícia caiu como uma bomba sobre Helena e Rodrigo. Por semanas, haviam se dedicado completamente ao processo de adoção, reorganizando suas vidas, transformando um dos quartos do apartamento em um espaço para Juliana, sonhando com o dia em que ela poderia finalmente ir para casa com eles. Isso muda tudo? Helena perguntou, sua voz traindo o pânico que sentia. Carla suspirou. Potencialmente sim. Parentes biológicos têm preferência legal em casos como este. Precisaremos reavaliar toda a situação, verificar as condições da tia, seu interesse, genuíno no bem-estar da criança. E quanto a Juliana, Rodrigo questionou, tentando manter a calma. Ela sequer conhece essa tia. Passou mais de 1 ano no abrigo sem receber uma única visita dela. Isso não conta? Claro que conta, Carla assegurou. O bem-estar e os desejos da criança são considerados, especialmente no caso de uma menina, da idade de Juliana, que já pode expressar suas preferências. Mas a lei também reconhece o valor dos laços familiares biológicos. Helena sentiu um frio no estômago. Juliana já sabe disso? Ainda não, Carla respondeu. Achamos melhor conversar com vocês primeiro. A senhora Ribeiro já manifestou interesse em conhecê-la, mas pedimos que aguardasse até realizarmos algumas avaliações preliminares. O resto da reunião foi um borrão para o casal. Discutiram procedimentos legais, próximos passos, possíveis cenários, mas em suas mentes, uma única pergunta ecoava. Poderiam perder Juliana antes mesmo de tê-la oficialmente em suas vidas? Ao saírem do abrigo naquela tarde, não tiveram coragem de mencionar o assunto para Juliana. Em vez disso, conversaram sobre o próximo passeio, sobre os novos desenhos que ela havia feito, sobre os livros que Helena havia começado a ler para ela antes de dormir. Foi uma despedida como tantas outras, com abraços, promessas de retorno, sorrisos, mas desta vez havia um peso invisível sobre os ombros do casal. No carro, a caminho de casa, o silêncio entre eles era ensurdecedor. Não podemos desistir. Helena finalmente disse, sua voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Não agora, não depois de tudo. Rodrigo assentiu, apertando o volante com tanta força que os nós de seus dedos embranqueceram. Não vamos desistir. Vamos lutar por ela, com tudo o que temos. Nos dias que se seguiram, o casal intensificou seus esforços. Consultaram advogados adicionais, buscaram precedentes legais, reuniram evidências do forte vínculo que haviam desenvolvido com Juliana. Simultaneamente, procuraram manter a rotina de visitas e passeios, determinados a não deixar que a incerteza afetasse sua relação com a menina. Uma semana após a bomba inicial, finalmente conheceram Viviane Ribeiro. A mulher, na faixa dos 40 anos, tinha uma semelhança impressionante com o pai de Juliana, os mesmos olhos grandes e expressivos, o mesmo formato de rosto. Vestia-se com elegância discreta e falava com um leve sotaque português, resultado de seus anos vivendo em Lisboa. O encontro aconteceu no escritório de Dona Marlene, com a presença da assistente social. O clima era tenso, carregado de emoções contidas. Entendo que vocês têm se dedicado muito à minha sobrinha, Viviane começou, seu tom educado, mas distante. E sou grata por isso, realmente sou. Mas compreendam, ela é minha família, meu sangue, o único pedaço que me resta do meu irmão. Nós compreendemos, Helena respondeu, lutando para manter a compostura. Mas também precisamos pensar no que é melhor para Juliana agora. Ela já passou por tantas mudanças, tantas perdas, e justamente por isso ela precisa de sua família verdadeira, Viviane argumentou. Alguém que possa contar a ela histórias sobre seu pai quando criança, que guarde as tradições familiares, que mantenha viva a memória de seus pais. Rodrigo, que até então se mantivera em silêncio,
finalmente se manifestou. Senhora Ribeiro, com todo o respeito, onde a senhora esteve? Durante o último ano, Juliana passou por momentos terríveis aqui, sozinha, sem nenhum familiar a seu lado. O comentário atingiu Viviane como uma flecha certeira. Sua expressão endureceu momentaneamente, mas logo suavizou-se, dando lugar a uma tristeza genuína. Eu não sabia, ela respondeu baixinho. Meu irmão e eu nos afastamos há muitos anos por desavenças familiares tolas. Perdi contato completamente. Mudei-me para Portugal, comecei uma nova vida. Foi apenas recentemente, quando retornei ao Brasil e tentei fazer as pazes, que descobri o que havia acontecido. Acredite, se eu soubesse antes, a sinceridade em sua voz era inegável. E por um momento, Helena sentiu uma pontada de empatia pela mulher. O luto, a culpa, o arrependimento eram sentimentos que ela conhecia bem demais. O que importa agora é o futuro de Juliana. Carla interveio, percebendo a crescente tensão na sala. E, independentemente do desfecho legal deste caso, precisamos priorizar seu bem-estar emocional e psicológico. Concordo plenamente, Viviane assentiu. Por isso gostaria de conhecê-la gradualmente, sem pressa. Não quero causar mais transtornos na vida dela. Isso seria sensato, Dona Marlene opinou. Juliana finalmente encontrou alguma estabilidade. Qualquer mudança precisa ser cuidadosamente gerenciada. A reunião terminou com um acordo provisório. Viviane seria apresentada a Juliana como sua tia, sem menção imediata às questões de guarda ou mudanças em sua situação. As visitas de Helena e Rodrigo continuariam normalmente, enquanto Viviane iniciaria seus próprios encontros supervisionados com a sobrinha. Com o tempo, dependendo da evolução do relacionamento entre tia e sobrinha, decisões mais permanentes seriam discutidas. No caminho de volta para casa, Helena finalmente desabou. As lágrimas que havia contido durante toda a reunião agora fluíam livremente. Rodrigo, igualmente abalado, estacionou o carro em uma rua tranquila e a abraçou com força. Nós podemos perdê-la, Rodrigo. Helena soluçou contra seu peito. Depois de tudo, podemos perdê-la para alguém que nem fazia parte da vida dela até agora. Não sabemos disso ainda. Ele tentou confortá-la, embora também sentisse um medo profundo. Vamos continuar lutando, e vamos confiar que Juliana também tem voz nessa história. O vínculo que construímos é real, Helena. É forte. Ninguém pode tirar isso de nós. Enquanto retomavam o caminho para casa, ambos tentavam se agarrar a essa esperança, por mais frágil que parecesse no momento. Pois, se haviam aprendido algo em sua jornada com Juliana, era que os laços mais significativos nem sempre são os de sangue, mas aqueles forjados através do amor, da presença constante, da dedicação diária. E esses laços, eles sabiam, já haviam começado a transformar não apenas a vida de Juliana, mas também a deles próprios, de maneiras que jamais poderiam ter imaginado quando um simples desenho infantil cruzou seu caminho naquela tarde na Avenida Paulista. Capítulo 6. Laços que se entrelaçam. O primeiro encontro entre Juliana e Viviane aconteceu numa tarde de quarta-feira no Jardim do Abrigo. Helena e Rodrigo, a pedido de Carla, não estavam presentes, mas a ansiedade os consumia enquanto esperavam em casa por notícias. Quando o telefone finalmente tocou, Helena atendeu com as mãos trêmulas. Ela, está bem, Carla informou sem preâmbulos. O encontro foi, digamos, cordial, Juliana. Estava bastante reservada, como era de se esperar. Viviane trouxe fotos antigas da família. Contou algumas histórias sobre o pai de Juliana quando criança. A menina ouviu com interesse, mas manteve distância emocional. Helena soltou a respiração, que nem percebera estar segurando. E agora? O que acontece? Viviane pediu para visitá-la novamente no final de semana. Juliana concordou, mas perguntou várias vezes se isso afetaria os passeios com vocês. Essa última informação trouxe um pequeno conforto ao coração de Helena. Juliana também se preocupava com a continuidade de sua relação. Isso tinha que significar algo. Nas semanas seguintes, estabeleceu-se uma estranha rotina. Helena e Rodrigo mantinham suas visitas regulares e os passeios de fim de semana,
enquanto Viviane visitava Juliana às quartas-feiras e, ocasionalmente, aos sábados. Pela manhã, o casal e a tia biológica raramente se encontravam, exceto por breves e tensas trocas de cumprimentos quando seus horários ocasionalmente se sobrepunham. Para Juliana, a situação era confusa e estressante. Embora gostasse das histórias que Viviane contava sobre seu pai, sentia-se dividida, temerosa de que qualquer demonstração de afeto pela tia pudesse de alguma forma magoar Helena e Rodrigo, que haviam se tornado suas figuras parentais de referência nos últimos meses. Em uma tarde de domingo, durante um passeio no Jardim Botânico, Juliana finalmente expressou suas preocupações. Tia Helena, ela começou hesitante enquanto caminhavam por uma trilha sombreada. Se eu gostar da tia Viviane, você e o tio Rodrigo vão ficar tristes comigo? A pergunta pegou Helena de surpresa. Ela trocou um olhar rápido com Rodrigo antes de se agachar para ficar na altura da menina. Claro que não, Ju, ela respondeu, com sinceridade. Sua tia Viviane é família, é normal que você goste dela, que queira conhecê-la melhor. Isso não muda em nada o que sentimos por você. Mas e se... Juliana hesitou, mordendo o lábio inferior. E se ela quiser que eu vá morar com ela? A dona Marlene falou que isso pode acontecer. O coração de Helena apertou. Eles ainda não haviam discutido abertamente essa possibilidade com Juliana, preferindo poupá-la da ansiedade adicional. Mas era ingênuo pensar que a menina, perspicaz como era, não perceberia as tensões e conversas sussurradas ao seu redor. Juliana. Rodrigo interveio, juntando-se a elas e sentando-se em um banco próximo. O que importa para nós é que você seja feliz e esteja segura. Se isso significar morar com sua tia ou conosco, ou mesmo continuar no abrigo por enquanto, vamos apoiá-la. Mas quero que saiba uma coisa muito importante. Ele fez uma pausa, certificando-se de que tinha a atenção completa da menina. Não importa onde você mora ou com quem, nós sempre seremos parte da sua vida. Se você quiser que sejamos, é claro. Juliana estudou o rosto dele por um longo momento, como se procurasse sinais de falsidade ou hesitação. Não encontrando, nenhum perguntou em voz baixa, promete? Prometemos, Helena confirmou segurando a mão pequena da menina entre as suas. De todo o coração. Naquela noite, quando deixaram Juliana no abrigo, a menina os abraçou com mais força que o habitual, como se tentasse absorver o máximo possível de seu afeto e presença. Na semana seguinte, uma nova complicação surgiu. Viviane propôs levar Juliana para passar um final de semana em sua casa, um apartamento recém-adquirido no bairro de Pinheiros. A assistente social considerou a proposta razoável, um passo natural no processo de reconexão familiar, e Juliana, embora apreensiva, concordou. Para Helena e Rodrigo, foi um dos fins de semana mais longos e angustiantes de suas vidas. Tentaram se distrair com o trabalho, com tarefas domésticas, até mesmo com um jantar com amigos que não viam há meses. Mas seus pensamentos continuavam voltando para Juliana, para como ela estaria se sentindo, se estaria confortável, se sentiria saudades deles. No domingo à noite, quando finalmente puderam visitar Juliana de volta ao abrigo, a menina os recebeu com abraços entusiasmados e um fluxo constante de histórias sobre o fim de semana. O apartamento da tia com vista para uma praça arborizada, o restaurante japonês onde haviam jantado, o filme que assistiram juntas. E olha o que a tia Viviane me deu, Juliana disse, correndo para buscar algo em sua pequena cômoda. Retornou com um porta-retratos prateado, contendo uma fotografia antiga. Um homem jovem com os mesmos olhos grandes de Juliana, abraçando uma mulher bonita com longos cabelos cacheados. São meus pais no dia do casamento deles. A tia disse, que posso ficar com a foto. Helena sentiu um nó na garganta. O presente era significativo, valioso de uma maneira que nem todos os materiais de arte caros que haviam dado a Juliana poderiam ser. Era uma conexão tangível com suas raízes, com sua história. É uma foto linda, Ju, ela conseguiu dizer, mantendo a voz firme. Seus pais parecem muito felizes. Eles eram, Juliana confirmou, acariciando o vidro do porta-retratos com reverência.
A tia Viviane contou muitas histórias sobre eles, sobre como meu pai era engraçado e como minha mãe fazia o melhor. Brigadeiro do mundo. Ela fez uma pausa, olhando de Helena para Rodrigo com expressão insegura. Tá tudo bem eu gostar dessas histórias, né? Mais do que bem, Rodrigo assegurou, puxando-a para um abraço. É maravilhoso que você tenha alguém que possa compartilhar essas memórias com você. Apesar da dor que sentiam, uma dor egoísta, eles sabiam, mas real mesmo assim, Helena e Rodrigo perceberam que algo importante estava acontecendo. Juliana estava recuperando uma parte de si mesma, de sua identidade, e por mais que temessem perder seu lugar em sua vida, não podiam negar o valor disso. No final daquela semana, Carla convocou uma reunião com todos os envolvidos: Helena, Rodrigo, Viviane, Dona Marlene e ela própria. Juliana não estaria presente. Esta seria uma conversa entre adultos sobre seu futuro. O escritório de Dona Marlene parecia menor com tantas pessoas. A tensão era palpável enquanto todos se acomodavam, trocando cumprimentos educados, mas distantes. Obrigada a todos por virem, Carla começou, ajustando seus óculos nervosamente. Estamos aqui para discutir os próximos passos quanto à situação de Juliana. Como sabem, temos 2 solicitações formais de guarda. Uma da senhora Ribeiro, como parente biológica, e outra dos senhores Almeida, que iniciaram o processo de adoção. Viviane, sentada ereta em sua cadeira, foi a primeira a falar. Antes de prosseguirmos, gostaria de esclarecer algo. Passei as últimas semanas conhecendo minha sobrinha, observando-a, tentando entender o que seria melhor para ela. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E também observando a relação dela com vocês dois, acrescentou, olhando diretamente para Helena e Rodrigo. É impressionante, devo admitir, o vínculo que formaram em tão pouco tempo. O casal trocou, olhares confusos, incertos sobre onde Viviane queria chegar. Juliana passou por traumas significativos. Viviane continuou. Perdeu os pais, depois a avó viveu em um abrigo. E então, como um milagre, encontrou vocês, 2 pessoas que a viram, realmente a viram, quando todos os outros passavam por ela sem notar. Sua voz falhou ligeiramente. Pessoas que se importaram não apenas porque ela é uma criança indefesa, mas porque viram algo especial nela, algo que ressoou com vocês. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Nós a amamos, ela disse simplesmente, de todo o coração. Eu sei, Viviane assentiu. É óbvio para qualquer um que os veja juntos, e é por isso... Ela respirou fundo, como se reunindo coragem. É por isso que decidi retirar minha solicitação de guarda. A declaração caiu como uma bomba na pequena sala. Carla deixou escapar uma exclamação surpresa, enquanto Dona Marlene erguia as sobrancelhas em choque. Helena sentiu Rodrigo apertar sua mão com força. Não entendo, Rodrigo conseguiu dizer. Você é família dela. Tem direitos legais. Sim, tenho, Viviane concordou. Mas direitos não são o mesmo que fazer o que é certo. Amo minha sobrinha, mesmo tendo-a conhecido há tão pouco tempo. E é justamente porque a amo que sei que arrancar Juliana de pessoas que se tornaram sua família de coração seria cruel e egoísta da minha parte. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Ela nunca esperara esse desfecho, nunca imaginara que Viviane, a pessoa que representava a maior ameaça à sua chance de formar uma família com Juliana, seria capaz de tal gesto. Isso não significa que quero desaparecer da vida dela, Viviane acrescentou rapidamente. Muito pelo contrário. Gostaria de permanecer presente como uma tia, uma conexão com sua história familiar, suas raízes. Se vocês estiverem de acordo, é claro. Claro que sim, Helena respondeu sem hesitação. Juliana precisa dessa conexão, desse vínculo com seu passado. Nunca pensamos diferente. Queremos o que for melhor para ela, Rodrigo completou. E ter sua tia em sua vida, conhecer suas histórias familiares, certamente é importante para seu desenvolvimento e identidade. Carla, que observava o intercâmbio com evidente surpresa, finalmente interveio. Bem, isso certamente simplifica as coisas do ponto de vista legal. Ainda haverá procedimentos a seguir, avaliações, período de adaptação,
Mas com a senhora Ribeiro apoiando a adoção, o processo deve fluir com muito mais facilidade. Quanto tempo até podermos levá-la para casa? Rodrigo perguntou, a esperança evidente em sua voz. Com tudo correndo bem, talvez 2 ou 3 meses para uma guarda provisória, Carla estimou. A adoção definitiva levará mais tempo, mas ela já poderia estar vivendo com vocês muito em breve. Ao saírem da reunião, Helena e Rodrigo mal conseguiam acreditar no que havia acontecido. No estacionamento, para sua surpresa, Viviane os alcançou. Queria apenas dizer, ela começou um pouco hesitante, que espero que não vejam minha presença na vida de Juliana como uma intrusão ou ameaça. Realmente acredito que ela tem espaço em seu coração para todos nós. Nunca pensaríamos assim, Helena assegurou, estendendo a mão impulsivamente. Na verdade, estamos gratos. Por suas histórias, pelas fotografias, por tudo que ajuda Juliana a manter viva a memória de seus pais. Viviane apertou a mão oferecida, um pequeno sorriso iluminando seu rosto. Quem sabe um dia possamos todos jantar juntos. Tenho certeza que Juliana adoraria. Seria maravilhoso, Rodrigo concordou. Quando finalmente chegaram em casa naquela noite, Helena e Rodrigo se permitiram pela primeira vez acreditar plenamente que Juliana realmente se tornaria sua filha. O quarto que haviam preparado para ela, com paredes em um suave tom de verde, sua cor favorita, uma escrivaninha perfeita para seus desenhos e uma estante já parcialmente preenchida com livros infantis, já não parecia um sonho distante, mas uma promessa prestes a se concretizar. Precisamos contar a ela, Helena disse sentada na beirada da cama preparada para uma criança que ainda não dormia ali. Sobre sermos seus pais, quero dizer. Precisamos perguntar se é isso que ela quer também. Rodrigo assentiu, sentando-se ao lado dela. Acha que ela vai querer? E se for muito cedo? Se ela não estiver pronta para novos pais? Helena refletiu por um momento. Então esperaremos até que esteja. Não importa quanto tempo leve. O que importa é que ela saiba que tem escolha, que tem voz nessa decisão que mudará sua vida. E a nossa, Rodrigo acrescentou suavemente, pegando a mão de Helena. Nossa vida já mudou tanto desde que a encontramos. Para melhor. Helena sorriu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Definitivamente para melhor. Capítulo 7. O último desenho. Numa tarde ensolarada de domingo, Helena e Rodrigo chegaram ao abrigo com o coração acelerado. Hoje seria o dia. Haviam decidido conversar com Juliana sobre a adoção, sobre a possibilidade de se tornarem uma família oficialmente. Dona Marlene, informada de suas intenções, ofereceu-lhes o uso de uma pequena sala de estar, reservada para visitas especiais, um ambiente mais acolhedor e privado que o habitual. Juliana os recebeu com sua habitual explosão de entusiasmo, mostrando-lhes imediatamente seus novos desenhos. Nas últimas semanas, sua técnica havia evoluído de forma impressionante. Helena, com seu olhar treinado de restauradora de arte, reconhecia não apenas talento natural, mas dedicação verdadeira. Juliana praticava constantemente, experimentava novas técnicas, absorvia cada dica e ensinamento como uma esponja. Olha esse, tia Helena. Fiz com aquela técnica de sombreamento que você me ensinou. A menina exibiu orgulhosamente um retrato de Dona Marlene que capturava não apenas a semelhança física, mas algo da essência da severa, mas bondosa diretora. Está incrível, Ju, Helena elogiou sinceramente. Você está pegando o jeito muito rápido. E esse é do tio Rodrigo dormindo no banco do parque semana passada. Juliana continuou, rindo ao mostrar outro desenho. De fato, retratava Rodrigo cochilando no banco, enquanto ela e Helena alimentavam os patos, seu cabelo ligeiramente despenteado pela brisa, uma expressão de paz em seu rosto. Rodrigo fingiu indignação. Eu não estava dormindo, só descansando os olhos. Roncando e tudo, Juliana insistiu, provocando risadas de Helena. Após alguns minutos de conversa leve, Rodrigo sugeriu que fossem para a sala especial que Dona Marlene havia preparado. Temos algo importante para conversar com você, Ju. Imediatamente a expressão da menina mudou, o sorriso dando lugar a uma apreensão mal disfarçada. Aconteceu alguma coisa ruim? Não. Helena apressou-se a garantir,
pegando sua mão. Nada ruim, prometo. Só queremos conversar sobre o futuro. Na pequena sala aconchegante, com suas poltronas gastas mas confortáveis e uma janela que dava para o jardim do abrigo, os três se acomodaram. Juliana sentou-se entre Helena e Rodrigo, sua expressão curiosa e ligeiramente apreensiva. Juliana, Rodrigo começou, sua voz gentil, mas séria. Você sabe que nestes últimos meses, desde que nos conhecemos na Avenida Paulista, você se tornou muito, muito especial para nós, não sabe? A menina assentiu, um pequeno sorriso voltando a seus lábios. Vocês também são especiais para mim, ela respondeu baixinho. E você se lembra que conversamos sobre como às vezes famílias são formadas não apenas por sangue, mas por amor, por escolha? Helena continuou, seu coração acelerado. Sim, Juliana confirmou, como a minha professora Sandra, que foi adotada quando era pequena. Rodrigo e Helena trocaram olhares surpresos. Não sabiam desse detalhe que Juliana compartilhava agora. Era como se a menina, intuitivamente, já soubesse para onde a conversa estava indo. Exatamente, Helena sorriu. E é sobre isso que queremos conversar com você hoje, Ju. Sobre adoção. Sobre família. Juliana olhou de um para o outro, seus grandes olhos castanhos arregalados, com o que parecia ser uma mistura de esperança e medo de se iludir. O que estamos tentando dizer, Rodrigo retomou, percebendo a dificuldade de Helena em continuar, é que gostaríamos muito, muito mesmo, de adotar você, Juliana, de fazer de você nossa filha, legalmente, de levá-la para morar conosco para sempre. Se for isso que você também quiser, claro, Helena acrescentou rapidamente, porque é uma decisão muito importante e sua opinião é o que mais importa, para nós. Um silêncio seguiu-se às palavras deles. Juliana baixou o olhar, fixando-o em suas próprias mãos, que se retorciam nervosamente em seu colo. Por um momento terrível, Helena e Rodrigo temeram ter cometido um erro, ter apressado as coisas, ter mal interpretado os sinais. Eu ia morar na casa de vocês? Juliana finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. Para sempre mesmo? Sim, Rodrigo confirmou. Para sempre. E que eu ia ser filha de vocês? Como se vocês fossem meus pais novos. Exatamente assim, Helena respondeu, seu coração apertado com a incerteza que percebia na voz da menina. Mas isso não significa esquecer seus pais biológicos. Ju, eles sempre serão parte de você, de sua história. E sua tia Viviane também continuaria presente em sua vida. Ela sabe disso? Da adoção? Sabe sim, Rodrigo explicou. Na verdade, ela apoia a ideia. Acha que seria o melhor para você. Juliana absorveu a informação em silêncio. Então, para surpresa do casal, levantou-se abruptamente. Posso pegar uma coisa no meu quarto? Ela perguntou. Claro, Helena respondeu, trocando um olhar confuso com Rodrigo. Juliana saiu correndo e retornou minutos depois, segurando algo escondido atrás das costas. Posicionou-se na frente deles, respirou fundo como quem reúne coragem e então revelou o que escondia. Um desenho, maior e mais elaborado que qualquer um que já haviam visto dela. Era uma representação detalhada do apartamento de Helena e Rodrigo, baseada nas descrições e nas poucas fotos que haviam mostrado a ela. No centro da sala desenhada, 3 figuras se destacavam. Um homem alto de cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas, uma mulher de cabelos castanhos e olhos gentis, e entre eles, segurando as mãos de ambos, uma menina de cabelos cacheados, escuros. Nos cantos da página, pequenos detalhes cuidadosamente desenhados. A mesa de trabalho de Helena com pincéis e materiais de restauração, a pasta de couro e os livros de Rodrigo, e um cavalete novo, claramente destinado à menina do desenho. No topo da página, escrito com letras caprichadas, lia-se: Minha nova família. Eu fiz isso semana passada, Juliana explicou, sua voz trêmula de emoção, depois que a tia Viviane me contou que vocês queriam me adotar. Helena levou a mão à boca, incapaz de conter as lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Rodrigo, igualmente emocionado, tentou falar,
mas descobriu que sua voz havia desaparecido. Então você já sabia. Helena finalmente conseguiu perguntar. Juliana assentiu. A tia Viviane me contou que vocês estavam tentando há semanas, mas que tinha muitos papéis difíceis. Ela disse que queria que eu soubesse que ela ficaria feliz se eu fosse morar com vocês. E o que você pensa sobre isso, Ju? Rodrigo perguntou, encontrando finalmente sua voz. Sobre se tornar nossa filha. Um sorriso luminoso, o mais genuíno e radiante que já haviam visto, iluminou o rosto de Juliana. Eu quero mais que tudo no mundo, ela respondeu simplesmente. E então, largando o desenho sobre a mesa, lançou-se nos braços dos dois em um abraço apertado. Os três permaneceram assim por um longo momento, unidos, chorando e rindo ao mesmo tempo, sentindo que algo que estava quebrado dentro de cada um deles finalmente começava a se recompor, não exatamente como era antes, mas em uma nova configuração, igualmente bela, igualmente preciosa. Tem um quarto me esperando? Juliana perguntou após algum tempo, afastando-se um pouco para olhar para os rostos de seus futuros pais. Tem sim, Helena confirmou, secando as lágrimas. Todo verde, como você gosta, com uma escrivaninha para seus desenhos e muitos, muitos livros. E podemos pintar as paredes juntos se você quiser, Rodrigo acrescentou. Fazer um mural, talvez. Os olhos de Juliana brilharam com a ideia. Eu posso desenhar a família toda. Nós três, a tia Viviane e... Ela hesitou por um momento. E também meus primeiros pais, olhando de uma nuvem. Pode ser? Pode ser absolutamente tudo o que você quiser, meu amor, Helena respondeu, seu coração transbordando de emoção. Nas semanas que se seguiram, o processo de adoção avançou com surpreendente rapidez, graças ao apoio explícito de Viviane e ao relacionamento já estabelecido entre Juliana e o casal. Houve visitas domiciliares, entrevistas, documentação a ser preenchida, mas cada passo burocrático era enfrentado com determinação renovada, sabendo que, ao final, Juliana finalmente viria para casa. O grande dia chegou em uma quinta-feira ensolarada de primavera. Helena e Rodrigo chegaram ao abrigo cedo, carregando apenas uma mala pequena, roupas e objetos essenciais que Juliana precisaria imediatamente. O resto de seus pertences, incluindo todos os materiais de arte e desenhos, já havia sido cuidadosamente transferido para o apartamento nos dias anteriores com a ajuda entusiasmada da própria menina. A despedida do abrigo foi emocionante. Dona Marlene, sempre severa, não conseguiu conter as lágrimas ao abraçar Juliana. As outras crianças, algumas com inveja mal disfarçada, outras com genuína felicidade pela colega, fizeram uma pequena festa de despedida com bolo e refrigerante. Juliana prometeu voltar para visitar, talvez dar algumas aulas de desenho para os interessados. Viviane também estava presente, tendo feito questão de participar desse momento significativo. Ela abraçou a sobrinha longamente, sussurrando palavras de carinho em seu ouvido, e depois abraçou Helena e Rodrigo, agradecendo-lhes por abrirem não apenas sua casa, mas seus corações para Juliana. Somos uma família estendida agora, ela disse com um sorriso. Diferente, não convencional, mas uma família mesmo assim. Quando finalmente deixaram o abrigo, Juliana entre Helena e Rodrigo, cada um segurando uma de suas mãos, a menina não olhou para trás. Seu olhar estava fixo adiante, na nova vida que a esperava. No apartamento, uma surpresa a aguardava. O quarto de Juliana havia sido transformado. Além da decoração verde que já conhecia, havia agora um mural na parede principal. Não um mural finalizado, mas o esboço de um, aguardando para ser completado por suas próprias mãos. O contorno de 3 figuras de mãos dadas já estava lá, assim como o de uma figura um pouco afastada que claramente representava Viviane, e 2 silhuetas etéreas flutuando acima, simbolizando seus pais biológicos. Para você completar, Helena explicou, do seu jeito, no seu tempo. Os olhos de Juliana brilharam com lágrimas de alegria. É perfeito, ela sussurrou. Absolutamente perfeito. Naquela noite, após um jantar comemorativo com a presença de Viviane,
Quando Juliana finalmente foi para a cama, sua própria cama, em seu próprio quarto, em sua nova casa, Helena e Rodrigo permaneceram à porta por um longo momento, observando-a adormecer. O peito de ambos transbordava de uma emoção que haviam temido nunca mais sentir. A pura e simples felicidade de serem pais novamente. Mais tarde, na privacidade de seu quarto, Rodrigo tirou algo da gaveta da mesa de cabeceira. O primeiro desenho. De Juliana, que havia comprado naquela tarde fatídica na Avenida Paulista. Agora emoldurado, ocupava um lugar de honra na parede. Quem diria? Ele murmurou, abraçando Helena pelas costas enquanto ambos contemplavam o desenho infantil. Que um pedaço de papel poderia mudar nossas vidas tão completamente. Não foi. Só o papel, Helena respondeu, virando-se para encará-lo. Foi o que ele representava, o grito silencioso de uma criança pedindo para ser vista, ouvida, amada. E você ouviu, Rodrigo. Você parou quando ninguém mais parava. Ele sorriu, tocando gentilmente o rosto da esposa. Nós dois ouvimos, e agora nossa família está completa, novamente. Diferente, Helena acrescentou, mas completa. Nos dias e semanas que se seguiram, a nova família encontrou seu ritmo. Houve desafios, claro, momentos de insegurança, pesadelos ocasionais, ajustes à nova rotina. Mas houve também muitas alegrias. Passeios de domingo no parque, sessões de desenho na varanda nas tardes ensolaradas, jantares animados com a presença frequente de Viviane, histórias antes de dormir, abraços espontâneos, risadas. Juliana. Floresceu em seu novo ambiente. Suas notas na escola melhoraram. Suas habilidades artísticas continuaram a se desenvolver sob a orientação cuidadosa de Helena, e o vínculo com seus novos pais se fortalecia a cada dia. 6 meses após a mudança, de Juliana para o apartamento, o mural em seu quarto estava finalmente completo. Era uma obra impressionante para uma artista tão jovem, vibrante, emotiva, cheia de detalhes significativos que contavam a história de sua jornada e de sua família não convencional. Está pronto, ela anunciou uma noite, chamando Helena e Rodrigo para uma inauguração oficial. Na parede, as figuras inicialmente esboçadas ganhavam vida com cores vivas e detalhes pessoais. Rodrigo com sua pasta de advogado e seu sorriso gentil, Helena com pincéis no bolso e olhos amorosos, Viviane com seu colar característico que havia pertencido à avó de Juliana, e as silhuetas etéreas de seus pais biológicos, agora coloridas e definidas a partir das fotografias que Viviane havia compartilhado. Mas o detalhe mais comovente estava no centro. A figura da própria Juliana, não mais sozinha ou perdida, mas firmemente ancorada entre suas duas famílias, a que havia perdido e a que havia encontrado. Em suas mãos, ela segurava, não mais um desenho implorando para ser visto, mas um pincel e uma paleta, símbolos não apenas de seu talento, mas de sua voz recém-descoberta. É a coisa mais linda que já vi, Helena murmurou, abraçando a filha pelos ombros. Concordo. Rodrigo assentiu, juntando-se ao abraço. Uma obra-prima digna de museu. Juliana sorriu, absorvendo o amor que a rodeava. Sabe o que a professora de artes disse? Que todo artista conta uma história com sua arte. E essa é a nossa história, a história de como um desenho pode encontrar um lar. E naquele momento, contemplando o mural que representava tão perfeitamente sua jornada compartilhada, os três souberam que haviam finalmente encontrado o que procuravam. Não um substituto para o que haviam perdido, mas um novo começo, igualmente valioso, igualmente significativo. Um começo que, como o melhor dos desenhos, continuaria a ganhar cor, profundidade e significado com o passar do tempo, revelando novas belezas e descobertas a cada olhar, a cada dia vivido em família. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Juliana, Helena e Rodrigo tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se gostaram desta narrativa,
Não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida.